Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio da Padoca da Saúde, um podcast gostoso, diverso e cheio de experiência. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito ilustre, sim, uma pessoa de reconhecimento internacional. Dr. Paulo Henrique Araújo, formado pela USP de Ribeirão Preto, fez residência lá também em ortopedia, especializou-se em joelho. Sim, em 2015 também defendeu seu doutorado na sua casa cativa, USP de Ribeirão Preto. Doutor, que honra, hein? Imagina. Que privilégio! A Padoca está numa importância que eu vou te falar. Imagina só. O prazer é meu você ter me chamado. Nossa, eu tô assim lisonjeadíssima. Primeiro porque eu já verbalizei, né, a minha admiração pela sua competência. Eu te conheço já tem alguns anos, né? E eu tenho um compromisso com o nosso público, que é trazer pessoas que realmente sejam diferenciadas, né? Não só como ser humano, mas também e principalmente como profissionais, né? Que sejam sérios. E eu li um pouco, obviamente estudei um pouco sobre você e, nossa, eu fiquei impressionada. Inclusive, temos aí um médico de reconhecimento internacional. Enfim, bom, primeiro, obrigado pela introdução. Obrigado pela introdução. Você me fez sentir mais importante do que eu. Ah, pois sinta, porque você é. Enfim, essa história que você está se referindo agora é por conta de um prêmio, né, que eu recebi. Recebi agora um prêmio de melhor revisor de uma das revistas mais prestigiadas da área de medicina esportiva, né, revistas científicas. Ela pertence à Sociedade Europeia de Medicina Esportiva, por assim dizer, né? E, enfim, eu fiquei também bastante surpreso, né? Eu já faço esse trabalho de revisão já há muitos anos, mais de 10 anos, para outras revistas, inclusive. E, para te ser muito honesto, eu não sabia nem que existia um prêmio de melhor revisor. Que surpresa boa, né? Foi boa. Isso está me rendendo, enfim, obviamente o reconhecimento e a ida, né, ao Congresso Europeu de Medicina Esportiva, que vai ser agora em maio, em Milão. Em Milão, Itália. Que legal. É um peso isso, de alguma forma, ter esse reconhecimento? Eu acho que nesse caso, honestamente, eu acho que não. Tá? Enfim, é algo que eu já vinha fazendo há muito tempo. E fazendo, veja, não é um trabalho fácil, tá? Aliás, é um trabalho até de bastidor. Eu garanto para você que poucas pessoas sabem que isso existe. Uhum. Talvez isso tenha ganhado algum pouco de projeção durante a pandemia, em que vários trabalhos eram publicados o tempo inteiro, e aí tinha aquela discussão se o trabalho tinha qualidade ou não. E a qualidade do trabalho passa essencialmente pela mão do revisor, porque o revisor vai dizer, olha, isso faz sentido, isso não faz, você assumiu que aquilo é uma verdade quando não é, da onde você tirou esse preceito, esses dados aqui, o 2 mais 2 aqui está mostrando que é 6, não é 4, enfim. Então, assim, é um pente fino que a gente passa, né? E as pessoas não conhecem. Mas você me perguntou se isso me traz alguma responsabilidade a mais. Responsabilidade, sim, mas assim, eu acho que eu não vejo como um peso, né? Eu acho que o trabalho do revisor... Eu qualifico esse trabalho que eu faço como revisor como uma colaboração que eu também dou à ciência. Apesar de eu não ser o autor daquele trabalho, perfeito, eu refino aquele trabalho, né? Eu questiono o autor, eu ponho ele na parede mesmo, porque muitas vezes a gente vê situações que não param em pé, né? Uhum. Enfim, afirmações que não fazem sentido, contas que não fazem sentido, enfim. Então, eu me sinto colaborando com a ciência, né? Enfim, a sua introdução mostrou, né? Então, eu tenho um contato com a ciência muito forte, fiz meu doutorado e mantenho com alguns trabalhos que eu mesmo publico, mas essencialmente, quase que mensalmente, ou mais do que uma vez no mês, eu fico me atualizando. Esse é o lado que eu ganho, mas eu também fico, na verdade, eu componho, né, esse trabalho, eu faço ele ficar melhor, não nos dados, tá? Os dados são os dados, mas eu faço ele ficar mais didático, mais... isso é importante. Enfim, para que as pessoas, na verdade a comunidade médica consiga entender isso melhor, né? O leitor médico faça sentido para ele aquilo que está sendo dito, né? Tá?
Enfim, eu não sei se eu confundi mais do que eu expliquei, Não, explicou muito bem. Mas é mais ou menos por aí o trabalho. Então, além de médico, você é médico cientista. Olha, pesquisador. Eu já tive um período da minha vida onde isso era algo assim muito forte, né? Principalmente na época que eu estava nos Estados Unidos, né? Eu fiquei lá de 2010 a 2012, então eu publiquei muito. Então lá eu era essencialmente pesquisador. E, enfim, eu considero isso de extrema importância, né? Você pesquisar, você fazer ciência. Nossa. Colaborar de fato com conhecimento, né? Gerar conhecimento. Hoje eu tenho meus trabalhos em andamento, mas são muito menos do que naquele momento da minha vida onde eu estava dedicado essencialmente para aquilo. Uhum. Mas eu continuo colaborando com a ciência através das revisões. E é tão prazeroso a gente conseguir associar a nossa decisão da profissão que a gente escolheu com aquilo que dá prazer em termos de aprofundar, de estudar, né, de fazer um mergulho naquilo, aprimorar esse conhecimento. Eu gosto de estudar, eu sempre gostei. Eu acho que isso amplia o nosso olhar com uma riqueza, né? É sensacional isso, né? O conhecimento, ele promove isso pra gente. E ele não para, né? Não. Na verdade. Então, assim, eu acho que essencialmente a gente nunca está pronto. Né? E quem se considera pronto pode ter certeza que não está. Né? Então, assim, a ciência... enfim, você estava me dizendo, veio uma imagem que inclusive eu coloquei na minha tese de trabalho, né? Na minha apresentação, não na tese, do doutorado, que eu colocava ali um muro sendo construído, um tijolo em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Então, na ciência é mais ou menos por aí. Raramente, ou quase nunca, você tem quebra de paradigmas, uma descoberta que não existia nada parecido, próximo. Então, sei lá, antibiótico, mais atrás ainda, a necessidade de lavar as mãos. Sim. Né? O quanto de vida que isso salvou. Nossa, né? Que hoje você olha para isso, nossa, é óbvio, mas não era óbvio naquele momento. E a época, né? esse médico, salvo engano, era húngaro? Samuel Weiss. Né? Era húngaro? 1800 e alguma Perfeito, coisinha. Perfeito, eu já conheço a história dele. Enfim, ele foi rechaçado, né, pela comunidade. Exato. Então, assim, mas o que eu quero dizer no fim é que situações como essa, de quebra de paradigma, mudou tudo, da água para o vinho, isso acontece 1, 2 vezes na história. Né? A ciência mesmo, aquela que eu participo, eu não mudei nada na história, mas a ciência que eu participo é aquele tijolinho que eu plantei, alguém viu aquele meu trabalho e entendeu, opa, o que ele falou ali me puxou um outro balãozinho aqui, vamos... Então esse cara coloca a contribuição dele em cima da que eu pus, aí eu ponho em cima do que ele pôs, e assim a gente vai construindo, tá? Então ciência é assim. E muitas vezes, né, os pacientes, ou o público em geral, estão atrás da novidade. O que tem de novo? Como se alguma coisa surgisse para revolucionar o mercado. Não surgiu assim do nada, né? Tudo plantadinho, assim, alguma coisinha. É uma construção mesmo. Então, né? as coisas vão com uma velocidade relativamente baixa. Enfim, com os acessos de tecnologia que a gente tem hoje, a gente vai aumentando até um pouco a velocidade. Mas não deixa de ser um tijolo em cima do outro. E tem que ser, né? Porque a ciência é isso. Você tem que validar isso, Com certeza. Senão não faz sentido. Não. Vamos falar um pouquinho, então, já que sua área é joelho, doutor. Quais são os problemas mais comuns, né? Porque a gente ouve muito problema no menisco, no coitado do ligamento cruzado, né? Que é sempre é o que vem à mente, assim, né? Deixa eu tentar dividir isso, então, até de forma didática também. Vamos dividir as patologias do menisco, as patologias do joelho em 2 grandes segmentos, tá? Então, o segmento ligado ao esporte, né? Normalmente acometendo pacientes mais jovens, e o segmento ligado à degeneração do tecido, ao envelhecimento, tá? Então, que normalmente, obviamente, ligado a pacientes mais velhos. Então, no segmento da medicina esportiva, né, dos traumas esportivos, o que é mais comum em joelho? Lesão de menisco, lesão de ligamento cruzado aqui no Brasil, né, por conta do futebol. Nos países que tem esqui, o cruzado também é super lesionado, né? Enfim,
Mas basicamente são essas as lesões, né? Principais de importância. Tem aquelas coisinhas do dia a dia que enfim, contusões ou dores temporárias que, na verdade, enfim, não preocupam tanto. Mas as principais são essas que eu falei. Né? Lesões ligamentares, lesões meniscais. Comentou sobre os atletas. Por que o jogador de futebol tem tanta lesão? Pelo movimento mesmo, de rotação? Pelo movimento. Enfim, veja, a gente está falando de jogador de futebol. Qualquer esporte está ligado a um tipo de lesão mais que acontece mais com ele, né? Mais prevalente. No futebol, o joelho é talvez um alvo bem, enfim, importante, né? Se você vai para um vôlei, uma natação, é o ombro. Então, assim, veja. Entendi. Então, a questão tá ligada ao tipo do esporte que você pratica, e aquele esporte vai ter um risco a mais para determinada articulação e determinadas lesões. Mas no futebol, sim. Você tem arranques, frenagens muito bruscas, mudanças de direção, isso pode provocar a torção, né, onde o corpo gira em torno do joelho e provocam as lesões. As principais lesões de joelho, as mais preocupantes, melhor dizendo, elas acontecem por torção, não por pancada. Tá? Olha então, só. Hoje mesmo teve um paciente meu, jovem, foi na clínica e assim, a lesão dele foi assim, super estranha, mas ruim até de ouvir o que ele estava contando, mas foi uma pancada. Ele bateu o joelho, depois que o campo acabou, ele bateu o joelho numa estrutura Coitado. Mas você sabe que eu não fiquei preocupado? Porque eu sabia que a questão dele ia ser muito mais simples de resolver. Não teve torção. Não teve torção. Então não tinha nada em relação a ligamentos, meniscos, cartilagem. O que ele teve foi uma pancada e uma contusão óssea. Paciência, tempo, ele vai estar bem já. Já está voltando quase. E para o atleta é difícil, né? Ficar lesionado, porque... Não, mas o atleta tem que, assim, é a profissão dele, tal qual eu tenho a minha, você tem a sua. Tá no Imagina risco. você... Não, mas eu quero dizer o contrário. É de fato uma preocupação grande para ele. Sim. Imagina você não poder exercer a sua profissão. Nossa, né? nem consigo imaginar. Ele joga por contratos, né? Então, tudo bem, ele está protegido pelo contrato enquanto o contrato é vigente. Mas se ele tiver uma lesão que impacta para além do contrato dele, quem vai celebrar um novo contrato com ele sabendo que ele tem uma lesão importante? Então, assim, são questões que impactam muito na vida do atleta profissional. Inclusive na própria saúde mental dele, né? Totalmente. Porque fica abalado. Esses laboratórios de movimento, que agora me parece que vem para ajudar muito, né? Isso é mais preventivo para o atleta? Ele ajuda o atleta em que sentido? É mais na prevenção? Ou é pós-cirurgia também, se for caso cirúrgico? Na verdade, assim, a gente, enfim, um grupo que eu pertenço, a gente está trazendo um laboratório para cá também. Existe já um modelo de laboratório de movimento, a gente está adicionando, né, o tijolinho ali, adicionando uma nova tecnologia a essa avaliação do laboratório de movimento. Mas respondendo a sua pergunta, ele pode ser usado na prevenção e no tratamento. Tá? E, inclusive, na reabilitação desse paciente pós-cirurgia. Então, são vários segmentos onde você consegue usar essa tecnologia para, enfim, para direcionar os caminhos que você tem com o seu paciente atleta. Né? Ou não atleta, tá? Assim, atleta, quando eu digo atleta, eu tô ampliando a definição de atleta, seja o profissional, seja o recreacional. Vamos explicar para o nosso público o que é um laboratório de movimento, que eu deveria ter feito essa pergunta antes. Eu ia até explicar, eu acabei que eu avancei um pouco na explicação do que você me perguntou, esqueci de dizer o que é o laboratório. Laboratório de movimento, na verdade, assim, a teoria é simples. Você tem algumas câmeras posicionadas de maneira a você pegar, enfim, todo o arco de movimento desse paciente, e esse paciente ele é posicionado nesse paciente, a depender do segmento que você está estudando, alguns sensores que são captados por essas câmeras e jogam num programa de computador onde a gente tem ali um esqueletinho. Vocês devem ter visto, você deve ter visto. Já vi. Né? Aquele movimento do esqueleto ali, né? Só o esqueleto puro, né? Se movimentando. Então, a gente tem alguns
algoritmos que a gente consegue, através desses sensores e através da colocação do movimento desses sensores nesse modelinho de esqueleto, alguns algoritmos que conseguem determinar o movimento das articulações, de um osso em relação ao outro, em determinados movimentos pré-estabelecidos. Então a gente vai, no final da história, o que a gente vai estudar é se esses movimentos estão sendo feitos da maneira habitual, ou se está tendo uma compensação. Olha, o cara ele tem uma dor, uma queixa no joelho, e aí você observa que o quadril dele está funcionando de uma maneira compensatória, ou eventualmente sendo a causa daquela dor no joelho. Então você tem alguns dados objetivos, porque antes você fazia isso no olhômetro. Entendi. Né? O fisioterapeuta faz isso até melhor do que o ortopedista, mas é no olhômetro. Agora não, agora a gente está tentando objetivar esses dados para saber quanto de movimento anormal que ele tem. Eu vou corrigir isso, qual o impacto que vai ter na articulação seguinte? Enfim, então a gente faz isso para detectar dores, queixas, para acertar movimentos, por exemplo, de um atleta que tem um gestual todo planejado. A gente faz isso para saber se esse paciente, após uma cirurgia, se ele readquiriu o padrão normal dele de movimentação. Eu ia até te perguntar sobre isso. Isso daí seria até critério para a gente definir se esse paciente está apto a voltar ao esporte ou se ele continua gerando compensações ao redor daquela articulação lesionada. Enfim, são uma gama de possibilidades que a gente faz e, na minha opinião, a grande questão aí é você conseguir objetivar isso. Uma informação que antes a gente adquiria, assim, pela experiência, mas muitas vezes de natureza subjetiva. Agora não, agora a gente tem números e isso pode ser, de fato, colocado ali no papel e a gente estudar de fato como a gente vai resolver a vida do paciente. O número, ele tá ali para, né, é uma prova, né, ele consegue dar uma consistência maior até nas nossas tomadas de decisão. É óbvio que o número ajuda bastante. Ajuda bastante, mas você ainda precisa do profissional que está por trás do número para interpretar ele. Sem sombra de dúvida, é verdade. É como, né, falando em tecnologias, a inteligência artificial está cada vez tomando mais à frente de coisas que a gente fazia por nós mesmos, né? Mas assim, não tem jeito. Assim, acho que o médico, o profissional, qualquer que seja ele vai se relocando a partir do lugar que a tecnologia ou a inteligência artificial ocupou. Mas sempre vai ter espaço. Sempre, sem sombra de dúvida. Também acho. Existe um movimento que diz que a máquina vai em algum momento substituir o homem, mas eu não acredito nisso, sinceramente. Veja, eu não sei onde pode chegar as coisas, mas até onde o ser humano tem capacidade de definir as suas situações, eu acho que a tecnologia vai até o ponto que aquilo faz sentido para o ser humano ou para a humanidade. Te dou um exemplo. Pandemia, né? Todo mundo em casa e começou-se aquela história de não vou não vou viajar mais porque eu não posso viajar de avião, vamos fazer as reuniões online, né? Quantas vezes você ouviu dizer que nunca mais ia ter viagem de negócios, que as reuniões presenciais tinham acabado, etc. Naquele momento, e eu não estou querendo dizer que eu enxerguei o futuro não, mas assim, para mim gente, mas calma lá. O ser humano é um ser social. Né? Então, assim, tem coisas que você capta na presença de outro. E tem coisas, de fato, que você resolve à distância e uma reunião virtual resolve muito bem. Então, naquele momento eu dizia, gente, assim, calma, não é 8 nem 80. Eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente vai mudar um pouco do como a gente fazia as coisas, mas vai mudar até o ponto que faz sentido para nós. Então, as viagens vão voltar a acontecer e as reuniões presenciais vão acontecer. A gente não estaria aqui, de frente um para o outro. Exatamente. Né? Então, assim, e óbvio, essa tecnologia preencheu um gap, uma necessidade, assim, tem um espaço para ela. Que é bem-vinda, inclusive. Super, né? Super, mas não substituiu por completo. Então, a gente tem mania, né? Eu digo a gente, o ser humano, né? Tem mania de ser meio 8 ou 80, né? Os extremos, é o tudo né? ou nada. Não, a gente vai se adaptando. E acho que isso é uma habilidade que só a gente tem, inclusive, lógico, né? Ou seja, então, enquanto a gente tiver a capacidade de decisão,
mesmo que ela seja intuitiva, a gente vai encontrar um espaço para nós. Então o robô não deve ocupar a vida. Senão, enfim... Isso não faz sentido, não. né? Pra que essa existência toda? A não ser que eles evoluam a ponto de mandar na gente. Aí eu não Pois sei. é, né? Quando Sabe isso lá, vai né? acontecer, eu não sei. De certa forma, indiretamente já está acontecendo isso, né? Com relação aos casos cirúrgicos, é claro que tem tratamentos mais conservadores, que não necessita de cirurgia, e outros que só a cirurgia consegue resolver. E aí, obviamente, a tecnologia vem como uma grande aliada, né? Nesse processo todo, principalmente quando a gente fala de artroplastia, é isso? O nome certo é esse? Prótese. Artroplastia é igual a prótese. Igual a prótese. E pelo que eu andei pesquisando, hoje existem alguns tipos de prótese, né? Pelo menos 4 tipos de grupos, né? De prótese. Posso estar falando bobagem, você me corrige, pelo amor de Deus. E pelo entendimento de leiga, assim, imagino eu que a tecnologia, obviamente, ela vem para poder ajudar absurdamente nisso, mas ela não é autossuficiente. Quer dizer, as habilidades do cirurgião, o conhecimento, a técnica é que seria o grande divisor de águas com relação a isso. Tô errada? Não está errada, é isso mesmo. Bom, aproveitando, eu vou dizer, essa classificação é minha, tá? Não sei se alguém escreveu... Então tá valendo, porque aqui o que vale é o que o convidado fala. Enfim, mas eu acho que ninguém vai discordar dela, não. Mas eu só não sei se alguém escreveu e citou isso como uma classificação. Enfim, eu separo as próteses, né, em 4 tipos. Então, as próteses convencionais, que a gente instala, implementa essa prótese, coloca a prótese no paciente através do seu olho, da sua capacidade de identificar a anatomia do paciente e de alguns guias específicos de cada marca de prótese. A prótese traz alguns guias ali que ajudam a gente a identificar essa anatomia e você, enfim, faz os cortes da prótese para implantar essa prótese seguindo os princípios que norteiam a implantação da prótese, que é corrigir o alinhamento, manter um balanço do joelho bem igualzinho do lado de fora e do lado de dentro, movimentação, arco de movimento maior possível, etc. Então, esses são os princípios. E a sua capacidade, a minha capacidade como cirurgião, ou de quem é cirurgião, de identificar marcos anatômicos no paciente. E esses guias que vêm junto com os instrumentais da prótese nos ajudam a atingir esses objetivos. Então, essa é a prótese convencional, é a que é mais realizada no Brasil, é a que eu mais realizo, até por conta do custo, enfim. Então, ela é muito bem executada e o resultado é muito bom, tá? Ponto. Aí, próximo passinho de tecnologia aí, você colocar alguns sensores no paciente, né, para identificação desse joelho no espaço. Computador lê esses sensores e você consegue com isso que o computador te ajude a dizer aonde são os cortes que você tem que fazer para atingir aqueles objetivos que são os mesmos da prótese convencional, né? Alinhamento, balanço do lado interno, do lado externo, movimento do joelho. Então você tem um passinho a mais de tecnologia nos navegadores por computador. Próteses navegadas por computador. Segundo tipo. Com sensores, o computador identifica esses sensores, identifica os marcos anatômicos e o computador consegue me dizer, vai por aqui, vai para ali para você atingir os seus objetivos. Mas veja, eu é que nutro o computador com essas informações. E eu digo para o computador, olha, eu quero o meu corte em 0 grau, eu quero o meu corte em 3 graus. Enfim, então continua sendo eu que digo, só o computador me fala, tá bom, para você atingir isso, você vai por aqui. Tá? Então esse é o segundo tipo, navegação, né? Prótese por navegação. Terceiro tipo, que é bem mais recente, tá? No Brasil, acho que estamos completando aí uns 3 anos, são os robôs. Tá? Então, o que são os robôs? São as próteses navegadas com software um pouco mais avançado, onde eu continuo nutrindo esse computador
com informações do paciente e eu continuo dizendo para o computador, olha, para esse caso aqui, eu quero 3 graus, eu quero 0 grau, eu quero isso, eu quero aquilo. Então você continua fazendo isso, o software é mais avançado do que o da navegação, mas o que veio a diferenciar mesmo é que esse software, esse computador está acoplado a um braço robótico. Então, a precisão seria maior. Então eu ainda tenho um grauzinho de precisão um pouco maior do que na navegação, que já é muito boa e que a convencional já era muito boa. Perfeito. Entendeu? Então o que a gente está acoplando aqui é nível de precisão naquilo que você quer executar. Perfeito. Tá? Então, entendi. Basicamente isso, mas você continua dizendo o que você quer. Mais uma vez, é o capital humano que está conduzindo a coisa, exato. né? Não é a tecnologia nem a inteligência artificial. Não. Tá? Então, assim, e o próximo passo, aí já tem mais de inteligência artificial, né? E mais de tecnologia embutido, que é o quê? Eu faço imagens desse paciente, tomografia, quadril, joelho, tornozelo, aí eu vou mandar isso para uma análise que tem lá os algoritmos de inteligência artificial que vai me dizer mais ou menos, gente, eu tô aqui exemplificando de uma forma bem didática. Por favor. Né? Então esse computador vai me dizer assim, olha, esse joelho aqui, ele era, antes da artrose, ele era assim. Tá? Enfim, pelo tanto de informações que ele já tem. Então ele consegue me dizer mais ou menos como era aquele joelho artrósico antes da artrose. Perfeito. E ele vai fazer uma prótese, vai desenhar uma prótese especificamente para aquele joelho, fazendo aquele joelho ter mesmo alinhamento que tinha antes da prótese. Customiza essa prótese. É uma prótese customizada. Então é feita para aquele determinado paciente. Não adianta eu pegar a prótese daquele paciente e colocar no outro paciente. Entendi. Tá? Então, assim, esse é o que tem mais tecnológico hoje em dia. Tá? Perfeito. Também é o que tem de mais caro. Isso que eu ia te perguntar. Existe rejeição de prótese? A gente não fala em rejeição, tá? Não. A gente fala em infecção, né? Em contaminação por bactéria, fungo, enfim, qualquer elemento estranho à articulação pode gerar uma infecção. Tá. Então, o que as pessoas querem, quando elas me perguntam, doutor, mas qual que é a chance de rejeição da prótese? Na verdade, prótese a gente não fala em rejeição, a gente fala em infecção. E alguns casos muito raros de alergia ao metal da prótese, mas é raríssimo. Entendi. Tá? Então, mas rejeição, por assim dizer, não tem. A parte de funcionalidade e durabilidade, tempo de vida, ela está associada a maior durabilidade e funcionalidade de acordo com essa classificação ou não? Isso ainda não foi provado, tá? Então, por que também não foi provado? Porque as tecnologias mais recentes são recentes. Então, a gente não consegue nem tempo para ver se de fato ela durou mais ou menos do que a prótese convencional. Tá? Mas olha só, quando eu faço uma prótese convencional, eu estou buscando atingir alguns objetivos que eu planejei antes da cirurgia. Quais são? Eu quero deixar aquele membro inferior bem alinhadinho, eu quero que o balanço ligamentar desse joelho seja adequado, né? Bem balanceado. Enfim, se eu estou tentando fazer aquilo e eu consigo ferramentas que me garantam que eu vou chegar mais próximo daquilo que eu executei, né? Que eu planejei, perdão. Então eu espero que de fato essa prótese tenha no mínimo a mesma duração da outra, né? Quiçá mais, mas eu não consigo dizer se elas vão ter mais porque a gente não chegou lá ainda. Entendi. Tá? Mas além disso eu vou deixar aquele joelho mais funcional, né? Por quê? Porque eu estou atingindo os objetivos com precisão. E veja, eu não estou dizendo que quem faz a prótese convencional, porque eu faço, a maior parte das próteses que eu faço é convencional. Que a gente não consegue atingir esses objetivos. Consegue sim. Quanto mais experiente for o cirurgião, mais próximo disso você vai estar. Né? Mas o que a tecnologia me dá são ferramentas para garantir que de fato eu consiga, né, atingir aquilo que eu planejei no pré-operatório. Então, assim, não adianta, na minha opinião, a gente não adianta tapar o sol com a peneira. Né? A tecnologia veio, tá aí.
O que a gente precisa brigar é para baratear ela, porque senão a gente vai... Senão fica inacessível, fica muito para poucas pessoas. Hoje é para poucas pessoas. Qual seria a diferença, assim, só para o nosso público entender, de preço de uma prótese mais... As próteses convencionais, elas estão girando ali entre 12 e 16 mil reais, tá? As boas marcas. Tá? As boas marcas. Uma prótese navegada, eu posso estar cometendo alguma injustiça aí, talvez o fornecedor vai me brigar comigo por eu ter errado, mas é alguma coisa por aí, perto de 16 mil, 18 mil. Uma prótese robótica, você tem os sensores da robótica que são custeados à parte. Então, a prótese em si, o que é implantado no paciente, é o mesmo preço da prótese convencional. Entendi. Mas a ferramenta que muda, como é que você atinge os cortes, é o que muda. Então você paga, além disso, alguma coisa perto de 10 a 15 mil, a depender da cidade onde você vai estar, para custear o que o convênio normalmente não custeia, dos sensores para o robô identificar o seu joelho. Entendi. E uma prótese customizada está em torno de $10 mil. $10 mil. A gente está falando em torno de 50 mil reais. Uma pergunta de leiga. A indicação cirúrgica para prótese, ela está condicionada à idade do paciente? Quer dizer, se for um paciente bem mais maduro, aí eu vou classificar esse paciente em duas situações. Um paciente, vamos supor, 70 a mais, mas é um paciente que tem uma vida ativa, né, que faz esporte e tudo mais, e tem uma lesão importante que tem indicação cirúrgica. Não indicação cirúrgica, precisa colocar uma prótese. Tá, tem que ter uma artrose grave. Isso, não adianta só uma cirurgia, tem que botar uma prótese. E o mesmo, um outro paciente, 70 a mais, mas que não tem uma vida ativa, digamos assim, né, uma pessoa sedentária e etc. Os dois poderiam colocar a prótese independente, a idade é um limitador, a vida, o estilo de vida dessa pessoa também contribui. De certa forma isso vai entrar na minha explicação, mas eu vou tentar ir por outro caminho, tá? Então assim, a indicação perfeita, adequada de prótese, ela precisa conter 2 elementos, tá? O primeiro deles está na radiografia, tá? E a artrose avançada não precisa de ressonância, tá? Então é radiografia. Esse é o exame de escolha. Então, se o paciente tem lá uma artrose avançada do joelho, na radiografia é o primeiro elemento. Tem que ter isso, tá? Para fazer prótese tem que ter necessariamente as duas coisas que eu vou falar. A primeira é a radiografia ruim, feia, artrose feia. Esse é o primeiro elemento. Artrose não fotogênica. Artrose feia. Feia. Então tá. Então ele tem isso daí. O segundo elemento é queda na qualidade de vida que a gente não consegue recuperar com meios não cirúrgicos. Perfeito. Tá bom? Aí entra qualquer tipo de paciente, o sedentário, o ativo, enfim. Se ele tá desgostoso da vida, porque o joelho dele não deixa ele ter a vida que ele queria ter, né? Ele está chateado, qualidade de vida lá embaixo, tentou já tratamento conservador, fez fisioterapia, fez infiltração. Convive com a dor também, né? Que é uma coisa desgastante. Então, se esse paciente, de fato, ele tem pouca melhora ou nenhuma melhora com outras situações de tratamento conservador, sem cirurgia, e tem o raio-x com artrose avançada, esse é um bom candidato para prótese. Então, independente de ser sedentário ou não, tem que considerar isso mesmo, né? Tá. Essa é a indicação precisa para a cirurgia de prótese, tá? Agora, se ele vai conseguir... Veja, se ele gosta de jogar futebol, eu tenho que dizer a ele que a chance dele jogar futebol com prótese não é grande, ou quase zero, tá? Agora, tem vários pacientes que jogam tênis, que jogam peteca, que jogam beach tênis, que fazem academia, isso quase todos, enfim, que dançam, que andam de bicicleta, enfim, então, que nadam. Busca alternativa, né? É esportista, mas pode buscar um outro esporte, de repente, que seja mais condizente com a condição. Exato. Então, assim, você tem que dar uma limpada, inclusive nas expectativas do paciente. As próteses, elas permitem muita coisa, tá? Cada vez mais.
Eu tô falando de prótese de joelho. Por exemplo, prótese de quadril, o Andy Murray tem uma prótese de quadril. Né? Um tenista, eu vi o jogo dele antes de ontem. Né? Perdeu em Miami, mas enfim, é um cara top ainda. Né? Enfim, então, mas é uma prótese de quadril. Uma prótese de joelho, eu ainda não conheço casos assim em que o paciente tenha uma boa desenvoltura jogando bola, disputando uma partida. Tá? Então eu acho que essa não é uma expectativa real. Tá? Agora, jogar tênis, jogar beach tênis, jogar peteca, nadar, correr, musculação, bike, tudo isso, tá? Tudo isso. Maravilha. Isso é bom saber, né? E como que a gente faz para evitar isso? Para não ter problema no joelho? O que a gente pode fazer desde sempre? Problema no joelho, assim, acho que é um termo muito vago, né? Assim, é muito amplo. Mas em linhas gerais, você precisa manter uma musculatura em dia, tá? Um trofismo, né? Uma massa muscular boa, não precisa ser bombado, não precisa nada disso, mas você tem que ter uma atividade muscular regular, né? Alongamento bom, uma força boa, enfim. Aí você tem algumas questões que a gente não controla, né? Então tem a genética desse paciente que às vezes é desfavorável, né? Outras coisas, enfim, a evolução para a artrose ela é dependente de vários fatores. Alguns a gente controla, como a sua qualidade muscular, a sua regularidade fazendo exercícios, etc. Outras não, como eu acabei de dizer, né, a genética moldando a anatomia desse paciente, se esse paciente nasceu com a perna, né, joelho de cowboy ou joelho para dentro, enfim, isso tudo tem implicação. Mas, e no final da história, a evolução desse paciente para um quadro de desgaste do joelho, para artrose, é dependente de vários fatores ao longo da vida dele. Né? Então, que tipo de atividade que ele fez, como é que era o trabalho dele, ele ficou, enfim, ele tinha muito impacto na vida dele o tempo inteiro. Tem gente que suporta, tem gente que não suporta, né? Então entra a genética interferindo também nas questões ambientais e de escolha do paciente. Então, assim, é bem variado, mas é um conjunto de fatores que quando juntos ali fazem esse paciente evoluir para uma situação de artrose. O sobrepeso... Exatamente. Peso, questões metabólicas, diabetes, enfim, também estão muito ligadas aí ao desenvolvimento da artrose. O nosso desgaste, ele está condicionado também à quilometragem? Quer dizer, quanto mais a gente vive, igual pneu de carro? Assim, veja, eu acho que é uma comparação bastante razoável. A resposta é sim, mas a resposta não é para todo mundo. Você tem gente que está com 90 e lá vai 100 anos e não tem nada no joelho, entendeu? Algum desgaste aqui e ali, você vai pegar num exame de imagem. Mas a pergunta é, esse desgaste traz repercussão funcional para o paciente? Então, se não trouxer, tá tudo bem. Tá? E quais são os sinais, os primeiros sinais de que o joelho não está indo bem? Bom, eu assumo que você está dizendo sobre desgaste, né? Sobre... por exemplo... Tem gente que brinca com isso, né? Que a gente vai ficando mais velho, vai ficando crocante, né? Porque você agacha o joelho e faz crec, 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 crec. Veja, barulho no joelho, ele diz respeito a um pouco de desgaste na cartilagem, sim. Isso não quer dizer necessariamente, né? É um sinal, mas não quer dizer necessariamente que o paciente vai evoluir com uma condição pior no futuro. Tá? Esse barulho que você citou é muito mais condicionado pela perda de consistência da cartilagem. A cartilagem é um tecido especializado que foi feito para deslizar contra outra cartilagem e esse tecido é firme. Então, quando um firme desliza contra o outro, não tem barulho nenhum. Agora, quando tem uma gelatina ali meio pegajosa deslizando contra ela, faz... Tá? Então, isso daí diz mais respeito, na verdade, à consistência do que propriamente a uma erosão, enfim, da cartilagem. A erosão vai começar com uma perda de consistência, tá? Agora, nem toda perda de consistência vai chegar a uma erosão. Entendi. Tá? Então, assim, a gente não pode ficar alarmado por conta disso. O meu joelho faz barulho desde que eu me reconheço por gente. O meu também, gente, ele reclama horrores. Tá, mas assim, tá tudo bem, não tem nenhum problema maior com ele. Bom, mas aí, voltando, aí são as questões de dor, né? Respondendo a tua pergunta, quais são os sinais de alarme?
Dor, inchaço no joelho, dor recorrente, né? Tá. Inchaço no joelho. Eu acho que essas situações que, na verdade, vão levar a gente a um grau de atenção para ver o que está acontecendo. No treino, no agachamento, numa cadeira extensora, se sente dor no joelho, é importante procurar um especialista para entender o que está acontecendo? Eu acho que sempre é importante procurar. Isso não quer dizer que sempre exista um problema grave por trás. Tá? Então, eu acho que tem que ter calma. Exatamente, está procurando ali porque você não sabe o que está acontecendo, né? Deixa o especialista interpretar isso. Pode ser que seja alguma coisa que gere atenção, pode ser que seja algo casual e que não vai ter nenhuma repercussão. Numa situação como essa, o especialista observou que tem ali uma pequena lesão. Tem alguns tratamentos como infiltração, é isso? Com ácido hialurônico, com corticoide? Isso, que bom que você falou. As infiltrações, basicamente, hoje em dia, são feitas com corticoide e ou ácido hialurônico, tá? Ou os dois juntos, ou um dos dois separados. Ácido hialurônico, gente, veja, a função dele, também grosseiramente falando, é de lubrificação, tá? De absorção de impacto. Então, não adianta você colocar ácido hialurônico para uma condição puramente de menisco. Ácido hialurônico está ligado a condições da cartilagem. Perfeito. Tá? Então, assim, parece que virou toque de Midas. Sim. É caro, e por ser caro todo mundo acha que é melhor, que substitui. Não. Um tem uma finalidade, outro tem outra finalidade. Olha como é importante, né? Então, explicar assim, isso. Se você tem uma dor inflamatória, porque seu menisco está rasgado e isso desenvolveu uma dor em você por conta de uma reação inflamatória, e sua cartilagem está bacana, não adianta perder tempo nem dinheiro com ácido hialurônico. É corticoide e fisioterapia, ou só fisioterapia, enfim, a depender do caso, né? Então, assim, as pessoas vão buscando na verdade, por esperança mesmo, né? De que melhore, mas nem sempre o caro é o melhor, gente, ou é o adequado para aquela situação. Então, muita gente não tem um convênio, ou o convênio não cobre, faz das tripas coração para pagar uma coisa que é super cara e que não tem nenhuma resposta para aquela condição. Então, o ácido hialurônico está ligado às condições de desgaste da cartilagem. Tá? Certo. Se não for isso, se for uma questão inflamatória, uma lesão de menisco, enfim, qualquer outra coisa que leve a uma inflamação no joelho, se estivermos falando de infiltração, é corticoide. Corticoide. Tá? As chances desses atletas de finais de semana lesionarem é muito alto, né? A pessoa fica a semana toda quieta, né? Eu acho que a chance deles terem dor, lesionar eu não sei, mas de terem dor sim, porque não há um preparo muscular, enfim. Lesão, como eu falei, lesão importante, normalmente envolve torção e tudo, né? A não ser que esse paciente, aí eu concordo com você, se esse paciente de fim de semana está se envolvendo numa atividade de mais alto impacto. Uma corrida. A corrida ou enfim, jogar uma futebol. bola e tal, né? Agora, pelo grau de exposição, até o atleta profissional tem mais exposição, só que o músculo dele é preparado, você entendeu? Então tem um joguinho aí. Se o músculo é mal preparado e o cara quer fazer o que só um cara com músculo preparado pode fazer, ele vai ter uma chance maior de lesão. Né? E já o atleta profissional, ele tem uma preparação muscular, mas ele se coloca em situações de risco o tempo inteiro. Uma hora pode dar zebra, né? Tanto que você tem atletas renomados, super preparados com lesão, gente. Isso é impossível você evitar por completo. Né? Então acontece, tá? Mas é um conjunto de coisas, né? E até de azar, às vezes, né? Envolvendo o azar. O azar gosta desse tipo de coisa. Enfim. De pegar despreparado, né? Algum caso clínico que durante a sua carreira, em algum momento você falou assim, nossa, vai ser desafiador cuidar assim, e você teve sucesso de algo que venha na sua cabeça? Eu sou tão ruim com isso, de pegar um caso assim. Eu vejo muitos atletas, né, assim, sendo... Eu acho que a questão do atleta não é nem o desafio da condição clínica dele. Eu acho que é mais da sua capacidade, sua, médico, de suportar a exposição e a pressão das outras pessoas em cima de você, porque você está cuidando de alguém que depende daquilo, que é super exposta. Tá? A condição clínica dele, veja, eu costumo falar isso para todo mundo que me pergunta. Não existe um tratamento na manga guardado para o atleta. O tratamento que eu uso para o atleta é o mesmo que eu uso para o não atleta. Para o sedentário.
É o mesmo. É o mesmo. Tá? Assim, não tem uma porque mágica. a gente tem a gente acha mesmo, a pessoa leiga, fala assim, gente, eu acho que para atleta tem uma receita mágica aí que não tem. Nenhuma. Tá? Nenhuma. A mesma cirurgia que eu faço de cruzado anterior para um jogador profissional de futebol é a que eu faço para um jogador que nem jogador enfim, alguém que torceu o joelho tropeçando em casa, enfim. Não tem diferença, sabe, na técnica que eu utilizo. O que acontece muito é que esse paciente atleta, ele tem um arcabouço muscular mais desenvolvido, ele tem um staff por trás dele que garante que ele vai fazer uma reabilitação bem feita. Enfim, ele tem outros condicionantes, mas não a técnica cirúrgica, não o que eu ofereço. Enfim, não o que sai da minha mão para o paciente é a mesma coisa. Entendi. Exatamente a mesma coisa. Entendi. E me fala uma coisa, que é uma curiosidade também. A tal da câmara hiperbárica, que agora também é algo que veio para ficar. Num tratamento pós-cirúrgico, ajuda de fato na cicatrização da lesão? Qual o papel dessa câmara hiperbárica? Porque eu sei que ajuda... Desculpa. Eu sei que ajuda na pessoa que faz cirurgias que tem muito corte, por exemplo, o ex-obeso, né, que fez a cirurgia. Já ouvi pessoas, parecem que de câncer também, não sei. Câncer eu não sei, mas assim, a câmara hiperbárica na ortopedia, por muitos anos, o lugar dela era reservado para os casos onde você tinha infecção, né? Então, baixo aporte de oxigênio em tecidos que favorecia o desenvolvimento, a multiplicação das bactérias ali. Então, você dando essa pressão aumentada de oxigênio, você combatia essas bactérias com mais eficiência. Então, isso por lesões, por infecções de osso, por infecções de pele, por dificuldade de pele cicatrizar, etc. Esse é o histórico, né? É onde a câmara hiperbárica tem já um lugar bem determinado. Tá? E continua tendo. Só que mais recentemente a gente foi percebendo que se ela tem essa capacidade de gerar essa cicatrização ou combate de infecção nesses caras, poxa, será que numa cirurgia onde você precisa de cicatrizar tendão em osso, ligamento em osso, será que a gente aumenta a velocidade disso? Né? E assim, hoje você não tem ainda ensaios clínicos com humanos em larga escala para comprovar isso. Mas assim, alguns trabalhos já de medicina mais básica em animais já mostram de fato uma cicatrização muito mais rápida. Né? Principalmente a gente falando de ligamento cruzado anterior e lesões de ombro, por exemplo, né? Manguito rotador. Mas isso ainda não está transposto para o ser humano, embora assim, os riscos da câmara hiperbárica sejam baixos. Existem em algumas certas condições, mas assim, se o paciente não tiver essas condições, o risco dele é quase que zero. Então, isso está sendo feito, está sendo proposto para alguns pacientes e a intenção é fazer com que esse ligamento, essa reconstrução de ligamento, essa sutura de tendão no ombro, se recupere mais rápido. Qual que é o grande drama hoje vou falar do ligamento cruzado anterior, que é a minha área, tá? Inclusive é meu tema de doutorado. Foi ligamento cruzado anterior. Hoje, antigamente, e se você pegar qualquer entrevista de médico, de time ou de jogador que se lesionou, quanto tempo você vai demorar para voltar? A resposta era 6 meses. Tá? Era o tempo médio, mais ou menos. Era quase que um mantra. Né? 6 meses. Isso enfim, historicamente. Lá para 2005, pegando um boom ali para 2010, 12, um novo tipo de técnica para reconstrução do ligamento cruzado anterior apareceu, que é a reconstrução anatômica. Né? Antes a gente colocava o ligamento cruzado novo do paciente, numa cirurgia, numa posição que não era a posição original dele. Né? Era próxima, mas não era a posição original. Só que como não era a posição original, a força que é despendida nos movimentos nesse ligamento novo não era a mesma, era menos, porque ele não estava na posição dele. Entendi. Então essa força era também dividida ali com a cartilagem, com outros ligamentos, com o menisco, etc. Certo. Tá? Então esse ligamento não recebia tanta força, ele de fato cicatrizava um pouquinho mais rápido. Mas assim, qual é o lado ruim disso? Que ao longo dos anos, pelo ligamento não estar na posição
adequada, natural dele, micromovimentos eram permitidos na articulação. Talvez ali para o primeiro, segundo, terceiro ano, isso não represente nada. Mas ao longo de uma vida, você pode ter desgastes por conta desse micromovimento, lesões de menisco, etc. Certo. Tá? Então, mas o lado bom é que cicatrizava mais rápido. Aí, a partir de 2005, como eu falei, com um boom ali em 2013, toda a comunidade de cirurgiões de joelho passou a fazer a cirurgia anatômica para tentar evitar esse desenvolvimento de desgaste depois de uma cirurgia. Só que, aí sim, a reconstrução anatômica põe o ligamento aonde? Na posição anatômica, ou seja, a posição natural desse paciente. Com isso, esse ligamento, esse enxerto, né, de ligamento vai funcionar desde o momento zero pós-cirurgia. Então, ele vai receber mais carga. Sim. Então, a cicatrização dele vai ser mais lenta, porque ele está trabalhando. Perfeito, entendi. Então, com isso, a gente está devolvendo os pacientes hoje para jogar bola depois de 8, 9 meses. Então, aumentou o tempo. Aumentou o tempo. Então, qual que é a grande questão aí, a grande aflição do cirurgião de joelho? Como que eu faço agora que eu resolvi o problema da anatomia e das consequências futuras desse paciente? Ok, eu acho que eu resolvi. Mas para isso, eu estou demorando mais tempo para devolver ele para jogar bola, para fazer o esporte dele. Como é que eu volto esse paciente para uma cicatrização mais rápida? Então, situações como a câmara hiperbárica estão sendo estudadas para a gente ver se a gente consegue diminuir esse tempo de reabilitação, que esse ligamento novo, que ele tem a capacidade de cicatrizar mais cedo dentro do paciente. Então, é por isso que a gente está tendo essa discussão. Tá? Entendi. Não, perfeito. E tudo que vem para poder ajudar, para agregar, é muito bem-vindo, né? Principalmente assim, essa questão de tempo, né? Encurtar o tempo de recuperação. A gente é cada vez mais pressionado pelo tempo. Mas assim, é uma tentativa que tem, como eu falei, pouquíssimos riscos. Tem alguns pacientes que não podem, tá? Mas o risco é pequeno, então a gente está transpondo agora essa condição já vista em estudos em animais para humanos. Então eu não tenho uma resposta para humanos ainda, mas tudo indica que a coisa vai andar. Perfeito. A gente vai ter que dar uma aceleradinha, que já está nos nossos minutos finais. Eu queria fazer um bate-volta com você. Se eu conseguir. Eu não sou de bate-volta, eu só tenho dificuldades. Vai ser ligeiro, o que vier na sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Um livro. Eu vou te dizer um livro que me veio à cabeça agora, que eu li 500 vezes, mas está lá de trás, mas eu adoro o livro, chama A Moratória. É uma peça de teatro, na verdade, né? Mas que eu li como livro 500 vezes lá atrás, e lia e relia. Veja, enfim... É um livro importante, que não sei se ele mudou minha vida, mas eu gostava tanto do livro. Ai, que legal. Uma paixão. Eu gosto do que eu faço. Sua profissão, né? O amor da sua vida, ou os amores da sua vida? Acho que minha família. Olha, foi sensacional, eu adorei. Espero que a gente possa fazer um novo episódio, de repente, tratando questões que você acha que sejam relevantes para a gente dividir com esse nosso público, porque um dos meus propósitos também, enquanto profissional, é fazer a diferença, né, na minha atuação. Eu acho que a saúde, de certa forma, ela sempre foi muito estigmatizada no que diz respeito à informação, né? Muitas vezes a gente que é leigo, a gente não entende muito o que o médico fala, né? Parece um dialeto às vezes pra gente. E a ideia da Padoca da Saúde é a gente descomplicar e fazer com que isso se torne mais inteligível, mais fácil, mais fluido, mais gostoso pro outro lado. E hoje você foi um presente para a Padoca. Imagina. Eu fico e reforço, fiquei muito feliz e gostaria de te trazer novamente aqui no futuro próximo. Vamos buscar um tema que você acha relevante para a gente dividir aí com o nosso público. Não, eu virei com todo prazer. Muitíssimo obrigada. Agora vamos comer, né? Obrigado, vamos comer.